Bom, talvez assim como eu, você também seja uma criança dos anos 2000. Essa geração que ocorre bem na transição dos millennials pra Gen Z, que não se identifica bem como millennial nem como Gen Z, que pegou as brincadeiras de rua, que brincava de gude, esconde-esconde, pega-pega, mas como uma boa criança dessa época, com certeza seus olhos brilhavam pra uma coisa que estava surgindo, que nós provavelmente fomos a primeira geração que pegamos assim o boom dessa tecnologia, os consoles. Super Nintendo, Sega Saturn, Dreamcast, GameCube e a estrela da minha infância, o PlayStation 1. Crash Bandicoot, Win Eleven, Need for Speed. E assim, eu não sei vocês, mas acho que toda criança dessa geração teve a vontade dentro de si de fazer algum jogo alguma vez na vida. Você olhava e pensava, nossa, e se fosse dessa forma, um Mario, e se eu botasse essa fase? E pessoalmente eu desenhava no papel, então eu desenhava as fases como eu queria no papel e ia fazendo na minha cabeça com os meus bonecos ou com qualquer coisa que tivesse ali na hora pra eu fazer, como um bom TDAH, né? Mas sendo muito sincero com vocês, isso nunca passou muito de um devaneio da minha cabeça. Até que capítulo 1, La Historia. Agora eu vou contar um pouco da minha história, já que vocês não me conhecem, nem têm a obrigação de conhecer na verdade. Por volta de 2009 eu buguei meu primeiro computador. Era um PCzinho que lá na empresa de meu pai iam jogar fora, então ele pediu pro chefe e trouxe pra casa, por que não? Eu lembro como se fosse ontem. Um Core 2 Duo, 2 GB de RAM, era uma máquina. Um poçante que eu usava pra várias coisas, como fazer vários círculos no Paint com spray e depois colorir o fundo. Eu era uma criança meio burra. Mas então, ao conhecer um amigo que me apresentou um novo jogo, um jogo de quadrados, que ele me falou o nome algumas vezes, mas só lembrava do Mi, e eu chamava de Microsoft, porque eu era uma criança burra, já falei pra vocês. Mas esse era nada mais, nada menos do que o Minecraft. O primeiro grande jogo que eu joguei na minha vida, e com ele eu conheci a comunidade dos modders. E véi, minha vida passou a ser pensar e desenvolver mods. Assim, eu desenvolvi os mods muito ruins, eram uns mods meio lagados, mal otimizado. E eu não tenho nenhum deles pra mostrar hoje aqui, porque basicamente isso tá num computador de 2009. E a gente tá em 2023, 4. Errei. Sou burro. Mas essa foi a primeira experiência desenvolvendo jogos. Desenvolvendo algo para um jogo, na verdade. Não era bem um jogo em si. E não tinha uma linha de código. Mas era algo. Tá, agora eu quero falar só de uma parte muito específica que aconteceu lá em 2022. Eu sou péssimo com datas. Quando eu estava navegando pelo YouTube e vários youtubers que eu conhecia, o Young Lixo, o Gema Please, mesma pessoa, o André Young e outros youtubers, eles começaram a falar de um curso de desenvolvimento de jogos, até então o maior do Brasil, da América Latina, em alguns canais. Eu acabei comprando esse curso e me decepcionei muito, achei que criar jogos não era pra mim, o curso era bem ruim. Eu só queria falar disso que, véi, às vezes não é que você é incapaz, é só que você tá aprendendo de uma forma errada, de um jeito errado. Não desistam, é sério. E eu falo isso porque agora, em 2024, eu acabei comprando o curso do André Young, o Oficina Indie, propaganda de graça, André Young, me pague, por favor. Deixa eu deixar aqui, será que fica muito ruim, velho? Acho que fica muito longe, né? Eu cansei de segurar o microfone aqui do lado, aí eu botei ele aqui na mesinha, mas não sei como é que vai ficar o áudio, eu não validei isso. Bom, não vai ser hoje que eu vou falar do curso de jogos dele, eu vou falar isso em outro vídeo que eu estou preparando, aguardem. Basicamente, com esse curso novo, eu consegui realmente sentir que eu podia fazer um jogo, desenvolver algo. E eu me juntei com um amigo meu e foi isso que a gente fez. A gente começou a desenvolver jogos. Capítulo 2. Game Jam foi um termo criado lá em 2002 por alguns desenvolvedores de jogos. Esse termo foi criado para designar um evento onde os participantes tinham que desenvolver jogos em um tempo de 24 a 72 horas normalmente. Curiosidadezinha qualquer. O termo Game Jam, ele vem da música, mais especificamente do ato de compor uma música em um tempo muito curto, com pouco ou nenhum preparo. É um esforço para desenvolver algo completamente único ou apenas para praticar. Bom, isso é o que o Wikipedia me disse, eu posso estar errado. E uma das formas que o André encontrou de manter os alunos focados, eu imagino, e manter essa vontade de estar desenvolvendo jogos é promover algumas Game Jams. E pessoalmente eu fiquei bem feliz quando descobri que ele estava desenvolvendo essas Game Jams, mas ao mesmo tempo eu tinha aquele sentimento de, será que eu estou pronto? Foi então que eu e Trindade decidimos participar. A gente só não contava com o fato de que a Game Jam só podia participar quem tinha o curso, e o Trindade não tinha o raio do curso, então eu tive que participar sozinho. Bom, eu até podia fazer equipe com outras pessoas, mas eu falei, não, essa primeira Game Jam eu vou fazer completamente sozinho.
E foi a pior decisão que eu tomei na minha vida. Criar jogos não é fácil. Existe uma série de etapas que a gente tem que passar para criar um jogo. Por exemplo, áudio, gráfico, game design, programação, level design, tudo isso em um período só de 48 horas. Ia ser absurdamente difícil. Eu tava bem determinado e, pessoalmente, sou uma pessoa muito competitiva, hein? E assim, ele anunciou a Game Jam com 7 dias de antecedência. E esses 7 dias eu tomei o tempo pra estudar o máximo que eu pudesse. Eu não precisava estudar programação, porque assim, eu já sou programador, mas eu tinha que estudar arte, áudio e game design. Acabou que eu não consegui desenvolver áudio, mas vocês vão ver mais pro fim que isso foi um problema. Nessa parte aqui, meu roteiro acabou. Daqui pra frente é só pra trás. Porém, mesmo o Trindade não participando ativamente do projeto, isso não significa que ele não podia participar com ideia, com sugestões, com feedbacks. E foi mais ou menos isso que a gente fez pra tentar jogar com o regulamento debaixo do braço. Eu passava o jogo pra uma galera, não era só pra ele, eu passava pra todo mundo que eu conhecia no WhatsApp e falava, véi, olha o que eu tô colocando. E olha, eu implementei isso. Bota mais cachorro. E isso foi bem importante pra mim, porque esses feedbacks foram me ajudando a moldar um jogo. Capítulo 3. La criação do jogo. Bom, o tema da Game Jam foi liberado e ele era só pode pular. A minha primeira ideia foi fazer um jogo de diálogo, tipo uma visual novel, só que você tinha que pular os diálogos. Vai pulando o diálogo, você vai ganhando upgrades, bônus e é isso, um jogo simples. Bela bosta. Só que aí eu fui ler mais as regras da Game Jam e tava lá ele especificando a movimentação do personagem só pode ser pulando. Como estava falando de movimentação do personagem, eu comecei a pensar que talvez fosse mais fácil realmente ter um personagem controlado por uma movimentação mais tradicional. Todo jogo, quando nós estamos concebendo ele, é preciso tomar algumas decisões. A primeira definitivamente é escolher entre 2D e 3D. Eu sou uma pessoa que sou muito ruim com 3D. O máximo que eu consigo é projetar equipamentos em 3D, mas fazer modelagem, movimentação, animação não é comigo. Então eu decidi fazer um jogo 2D e basicamente quando você pensa em um jogo 2D, você tem 3 decisões a tomar, porque são 3 modos de câmera 2D: isométrico, top-down, plataforma. Praticamente de cara eu já descartei o top-down, porque era um jogo que tinha mecânica de pulo, e se você pensar em jogos top-down, como Vampire Survival ou Enter the Gungeon, não tem muito pulo ali, né? O máximo vai ter aquele jumpzinho pra frente, aquela esquiva, tipo um Enter the Gungeon da vida. Só me restavam 2 opções, isométrico ou plataforma. E pessoalmente falando, o jogo isométrico é minha forma favorita de desenvolver jogos, porque eu acho que é uma visão muito bonita e é muito autoral. Ela dá um aspecto legal de jogar, uma compreensão legal do cenário, mas é muito difícil de fazer, porque é basicamente um jogo 3D com a câmera 2D. Por conta disso, eu decidi partir então para plataforma, que não é meu estilo de jogo favorito, longe disso, eu não sou muito fã de plataformas, mas era o que eu precisava pro momento e era uma coisa fácil de fazer em 2 dias. Infelizmente eu não vou ter imagens da produção do jogo, então eu devo colocar algumas imagens do jogo ou de alguns vídeos que eu gravei para mandar pro pessoal enquanto o jogo estava sendo feito. E a minha primeira ideia foi fazer um jogo frenético, porque eu penso, Game Jam, eu preciso fazer alguma coisa que chame a atenção, porque o jogo não vai ser muito bom, só tenho pouco tempo para fazer tudo, então eu preciso chamar a atenção. E a minha primeira ideia foi, tá, eu vou fazer um jogo onde você tem que pular freneticamente, você tem que sair pulando de um lado pro outro, tipo, piu, 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 piu. Eu não sou muito besta. Falei com o Trindade, você acha uma ideia legal? Ele falou, vai, faz alguma coisa aí, faz algum esqueleto. E assim, o fluxograma ideal para você desenvolver um jogo é você fazer todas as mecânicas dele com quadradinhos, com objetos simples. Depois você coloca a cara, o visual, depois o áudio, depois a UI. Só que como eu tava fazendo pra Game Jam, eu precisava ter alguma coisa, eu precisava mostrar alguma coisa na tela. Então eu falei, tá bom, eu vou desenvolver um visual qualquer, um visual simples, e vou implementar logo, porque qualquer coisa já tem um jogo de pulo. Eu usei o Easy Sprite pra fazer uma slimezinha roxa, que é a minha cor favorita, fiz ela pular. Com mecânica de jogo, eu pensei que seria legal você ter que ficar o mínimo de tempo possível na parede. Então eu pensei em você morrer, ou assim que você tocasse, ou que começasse um timer, tipo de 1 segundo, 2 segundos pra você pular. Mas eu comecei a programar o jogo, comecei a fazer primeiro a mecânica de pulo, que foi muito mais difícil do que eu pensei que seria, pelo fato de que eu precisava registrar o local da colisão, se ele colidiu no topo, embaixo, em cima, na esquerda, na direita, pra fazer a rotação do personagem e ele encaixar certinho em cada um dessas etapas. Isso foi bem difícil de fazer, mas quando eu consegui fazer, deu um sentimento de gratificação por conseguir finalmente fazer aquilo. E assim, no início você pulava na direção do mouse, né? Então eu botava o mouse aqui, apertava espaço, ele pulava. Botava o mouse aqui, apertava espaço, ele pulava. Botava o mouse aqui, espaço, ele pulava. Porque a ideia era que fosse dinâmico. Então que enquanto você estivesse no ar, você já estivesse com o mouse pensando pra onde é que eu vou. Mas foi aí que eu percebi que tava legal ele parando na parede. Eu pensei, e se eu colocar uma seta que fica translando de um lado pro outro, e quando você aperta, ele pula na direção da seta. E foi isso que
que eu fiz. Bem difícil também. Isso demorou quase um dia inteiro pra deixar a mecânica funcional. Então, desse tempo daí, eu já tinha usado mais de um dia só pra fazer as artes, ele pular e ele pousar. E eu falei, pronto, agora eu não tenho mais tempo de nada. Então eu pensei em fazer um inimigo, que eu fiz um código genérico pro inimigo, ou seja, o inimigo ele podia se mover e atirar em algumas gerações específicas. E com isso eu acabei fazendo 4 inimigos. Um golem, um morcego, um rato e um caranguejo. As artes deles eu peguei prontas assets lá da Unity, que já vinham de graça, porque eu não tinha muito tempo. E daí eu comecei a montar o jogo. Mas aí eu percebi que talvez faltasse um pouquinho de desafio ainda, porque tinha os inimigos, mas aquela ideia de ficar na parede por algum tempo e ter que pular, ela não me saía da cabeça. Então eu pensei em fazer uns espinhos que saíam da parede em alguns lugares, eles pra matar o player se eles ficassem muito tempo em algumas paredes específicas. Resumindo a ópera, assim, de uma forma geral, o jogo estava ficando incrível, eu comecei a me sentir mais empolgado ainda pra terminar ele, só que aí eu olhava pro relógio e faltava, tipo assim, 10 horas pra terminar. Pode parecer muito, mas ainda faltava implementar o som, ainda faltava fazer o HUD, ainda faltava colocar o jogo na itch.io pra Jam. Falei, beleza, vou fazer a HUD. E agora pensando em retrospecto, não fosse muito bom ter feito isso, porque eu gastei tipo as 5 horas pra conseguir fazer tudo funcionar certinho. Não ficou como eu queria, mas daí eu parti pra implementar o som. E foi aí meu problema. Eu não tinha estudado nada de som. E eu demorei muito tempo pra fazer a implementação de som no meu jogo. Quando eu consegui, ficou bugado. Então, tipo assim, tinha uns sons que você ouvia do outro lado da sala, algum bicho atacava e saía o som dele, e você tá nessa ponta daqui, o bicho atacou aqui, tchum, e você escutava, tava errado. Mas eu não sabia como resolver, então o jogo acabou indo assim mesmo, e foi um dos problemas que eu acabei lidando. Depois eu encontrei vários bugs que eu precisei mudar o layout da sala inteiro, porque tava bugando a movimentação da forma como estava. Enfim, foi um caos, e eu consegui entregar o jogo faltando poucos minutos pra acabar a jam. Minutos! Mano, quase eu não consegui. Na verdade, quando eu entreguei, o site meio que bugou e eu fiquei tipo, eu não consegui, porque eu atualizava a página lá da itch.io e não aparecia o jogo. Podia parecer improvável, mas eu consegui entregar o jogo. Capítulo 4: O desenvolvimento pós-jam. Após a Jam, agora sim a Trindade podia entrar na equipe e a gente começou a mexer em várias coisas. Basicamente foram gambiarras que eu tinha feito no código. Porque assim, tinham coisas que eu tinha feito só pra funcionar. Melhoramos o som, a Trindade, ele sabe fazer o áudio funcionar. Melhoramos o HUD, mudamos as mecânicas de pulo, as animações, deixamos mais fluido, mudamos o tileset, melhorou bastante. Se você quiser jogar, o link vai estar na descrição do vídeo. Por favor, deem feedback do que vocês acham que pode melhorar. E quando eu tô gravando esse vídeo, o André acabou de postar que daqui a 7 dias vai ter outra jam. E nessa nova jam eu espero fazer novamente um vídeo falando sobre ela, e dessa vez com imagens, tentando comentar um pouquinho o que é que eu estou fazendo e qual é a ideia, pra ficar um devlog mais legalzinho pra vocês. Bom, é isso, eu não tenho muito mais o que falar. E agora ela cala a boca! Eu só quero pedir pra vocês, por favor, me seguirem nas redes sociais e aqui no YouTube. Eu devo estar postando sempre alguma coisa pra falar sobre o desenvolvimento de jogos e os devlogs dos joguinhos que a gente estiver fazendo. É isso aí, pessoal. Valeu! Eu acho que foi, né? Ficou confuso pra caralho, na verdade acabou meu roteiro, não sabia o que fazer.